Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com a lição de número 5. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, tá bom? Para você uma inscrição não pode fazer a mínima diferença, mas para mim vai fazer toda a diferença. Para quem ainda não me conhece, sou Denísio Queiroz, professor de Escola Bíblica Dominical, formação bacharel em Teologia, pós-graduação em Terapia Familiar e aconselhamento pastoral e também iniciei pedagogia, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 5, convite à sabedoria. Nós estudaremos aqui Provérbios de 1 a 9, leitura bíblica para estudo ou leitura para todos, Provérbios 1, do 1 ao 22. Essa é a revista que nós tomamos por base para o nosso estudo bíblico, tá certo? Textuário e verdade prática. Textuário. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, dependendo da tradução. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. Ou seja, quem despreza a sabedoria e o ensino é considerado como loucos. Verdade prática. Uma vida sábia consiste em recusar as propostas sedutoras do mal e em deleitar-se na vivência cotidiana da palavra de Deus, ou seja, rejeitar o mal e se deleitar na palavra do Senhor diariamente, tá bom? Então vamos lá agora, nossa introdução. O livro de Provérbios é um tesouro de sabedoria prática, oferecendo conselhos valiosos para uma vida feliz. Os primeiros 9 capítulos estabelecem as bases desse conhecimento, ressaltando a importância de amar e aplicar essa sabedoria em nosso cotidiano. Ou seja, os 9 primeiros capítulos nós já vemos aí que é o estabelecimento da base desse conhecimento. E o que ele ressalta? A importância de amar e aplicar sabedoria diariamente em nossas vidas. O estudo atento do livro de Provérbios fornecerá saudável alimento espiritual para a nossa caminhada cristã, sobretudo diante dos enormes desafios da sociedade atual, marcada por problemas éticos e sociais cada vez mais intensos, ou seja, as coisas estão tudo pelo avesso, tá? Mas com o estudo da palavra de Deus da forma correta, nós teremos aí esse alimento espiritual para nossas vidas. Então vamos aqui aos nossos pontos. Já quero pedir a você que dê uma olhada aí, tá certo? Na sua revista, nós vamos abordar o livro de Provérbios, os fundamentos da sabedoria, a personificação da sabedoria e a aplicação pessoal. Para ganhar tempo, a gente vai passar aqui, tá bom? Então já vamos entrar aqui no primeiro ponto. O livro de Provérbios. Provérbios 1, de 1 a 6. Primeiro tópico. Contexto e autoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. No Antigo Oriente, eram comuns ditados sábios serem reunidos em livros para ampla consulta, ou seja, era uma coisa comum, né? Os ditados que eram ditos pelos sábios. Textos antigos similares a Provérbios foram encontrados na Mesopotâmia e no Egito. Já nos dias de Salomão, era antiga a prática de compor e colecionar ditados de sabedoria. Ou seja, existem os ditados populares, e aqui eram os ditados de sabedoria, a qual foram escritos por Salomão. Continuação. Quanto ao livro bíblico de Provérbios, aponta-se o rei Salomão como seu autor ou compilador de conteúdo. Homem agraciado pelo Senhor com incomparável sabedoria, ou seja, Salomão ora a Deus pedindo sabedoria e o Senhor concede, né? O livro reúne ensinamentos formulados pelo próprio Salomão, em sua grande maioria, bem como por outros sábios. Agur, Provérbios 30, Lemuel, Provérbios 30, do 1 ao 9,
além de uma coletânea escrita pelos homens do rei Ezequias, tá? Do 25:1. Ou seja, nós vimos aqui alguns personagens que também participam, né, dessa formulação. E agora nós já vamos entrar no ponto 2, tópico 2, conteúdo e propósitos. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Provérbios constituem uma riquíssima coleção de instruções e advertências para a vida humana, inspiradas pelo Espírito Santo. 3 palavrinhas interessantes: justiça, juízo e equidade. Pessoal, por mais que você tenha sido injustiçado, entrega na mão do Senhor, porque Ele é o juiz, Ele é que vai fazer o julgamento, tá certo? E o que seria a equidade? Equidade é fazer esse nivelamento para que todos estejam no mesmo nível, independente de quem conhece mais ou conhece menos, tá certo? São preciosos conselhos que ajudam a dar realidade concreta à religião oficial de Israel. É um livro de sabedoria prática para aplicação nos mais variados contextos, objetivando garantir uma vida santa, útil e, por isso, verdadeiramente feliz. Ou seja, o livro está aí dentro dessa religião oficial de Israel, tá certo? Então nós temos que entender que é um livro que é inspirado sim pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Há vários conselhos de sabedoria para que possamos ter uma vida santa, uma vida aí verdadeiramente feliz no Senhor. Continuando. De fato, Provérbios traz sérios alertas contra o largo caminho do pecado, prove instrução prática para o exercício de liderança justa e administração eficaz, além de encorajar o cultivo de relacionamentos saudáveis, harmoniosos nas mais variadas dimensões da vida, incluindo família, casamento, amizade, trabalho. Ou seja, só o que a gente já vê logo de cara. É um livro aí que está falando sobre o caminho do pecado, que é perigoso andar nesse caminho. Ele também traz instruções práticas para o exercício de uma liderança justa, uma liderança certa, uma administração eficaz, tá certo? Que é diferente de uma administração eficiente. E também encoraja aí o cultivo de relacionamentos, família, casamento, amizade e trabalho, tá certo? Portanto, suas múltiplas e sólidas instruções devem ser conhecidas, refletidas e aplicadas por todo aquele que deseja viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, pessoal, aqui há um direcionamento, tá certo? Para que a gente possa conviver nos dias atuais. A palavra do Senhor, ela vem nos direcionar, tá certo? Para que a gente venha ter uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa, sem deixar de cumprir a palavra do Senhor, tá certo? E agora vamos para o tópico de número 3. Destinatários. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Em outras culturas do Oriente Médio, o ensino da sabedoria era promovido pela corte real, objetivando treinar integrantes da nobreza para o desempenho satisfatório em assuntos gerais do reino. Ou seja, a sabedoria, o ensino, ela era aí uma pequena cúpula que fazia parte, ou seja, a corte real. E qual era o objetivo? Trazer um treinamento, integrar quem? A nobreza, para o empenho satisfatório aí sobre os assuntos do reino, tá certo? Então, continuando. Todavia, o que se vê em Provérbios é uma rica coletânea sapicial, associada à vida do povo em geral, ou seja, uma grande sabedoria, uma sapiência envolvida dentro de Provérbios. De fato, para além de temas relacionados à vida em sociedade, Provérbios também oferece conselhos sábios para a vida pessoal e
familiar. Ou seja, se você ainda não leu Provérbios, leia. Leia que vai ter sábios conselhos para a sua vida pessoal e também familiar. Por isso, Provérbios, destinando-se a todo o povo de Israel, em verdade busca alcançar toda a humanidade. Sua sabedoria é, pois, universalmente aplicada. Ou seja, não é só para o povo de Israel, mas também para todos os gentios, todos que foram alcançados pela palavra de Deus. Aí há uma grande sabedoria que aplica-se dentro de uma universalidade, ou seja, dentro de um todo, tá certo? E agora nós vamos para o ponto 2. Estamos fazendo aqui a apresentação do livro e o ponto 2 agora nós vamos ter aí os fundamentos da sabedoria. O livro de Provérbios proclama que a verdadeira sabedoria floresce em um coração temente a Deus, regado em um contexto de amor e profundo comprometimento espiritual. Vejamos, portanto, com mais detalhes quais os fundamentos centrais da sabedoria divina, de modo a distingui-la de qualquer outra espécie de sabedoria. Olha só, aqui nós vamos fazer uma distinção, vamos distinguir a sabedoria divina de qualquer outro tipo de sabedoria humana, tá certo? Então já vamos entrar no primeiro tópico, temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas o louco despreza a sabedoria e o ensino. Quer ser uma pessoa sábia? Tema ao Senhor. Provérbios registra desde o início a condição básica para alcançar a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ora, Deus é a fonte da sabedoria. Por isso, o fundamento da sabedoria está em cultivar um relacionamento correto com Deus. Quer ser uma pessoa cheia de sabedoria, quer ser uma pessoa sábia, cultive o seu relacionamento com Deus. Denise, o que é isso, cultivar? Ora, quando a pessoa vai cultivar, o que ela faz? Ela prepara a terra, ela bota a boa semente, a plantinha nasce, ela rega a plantinha com todo amor e todo carinho. Então, como é que eu faço? Orando, lendo Bíblia, buscando a Deus, louvando, adorando isso, fazendo isso diariamente, cultivando, tendo o meu momento ali com o Deus de Israel, tá bom? Continuando, logo antes de tudo, sábio é aquele que tem compreensão correta do mundo e de si mesmo como criatura de Deus. Sábio é aquele que reconhece o lugar central de Deus em tudo, sempre agindo de maneira a glorificá-lo, ou seja, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser dada ao Senhor. E o sábio, ele reconhece isso. Não é porque ele é bom, não é porque ele é profissional, não é porque ele sabe fazer. Não. É porque Deus tem dado sabedoria para que assim seja feito. E que o nome do Senhor seja glorificado sobre nossas vidas. Quem deseja ser sábio deve se relacionar com aquele que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, em Deus está todo o conhecimento. Em Deus está toda a sabedoria e somente o Senhor pode nos dar. Então, se você quer sabedoria, busque ao Senhor, peça ao Senhor, tá bom? Tópico 2. Contexto familiar. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. É significativo que o livro de Provérbios, também em sua abertura, estabeleça o contexto da intimidade familiar com o espaço adequado para a transição e o cultivo da sabedoria. Ou seja, o ponto já começa orientando que o filho deve ouvir o ensino do pai, deve ouvir a instrução da mãe, como diz a palavra do Senhor: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O pai e a mãe são pessoas colocadas por Deus para cuidar da vida de cada um de nós. Claro que existem exceções, né, de pais que tomam outros rumos, mães que tomam outros rumos, mas a gente está falando dentro da normalidade, aquilo que Deus quer para cada um de nós, tá bom? Continuando, o tratamento carinhoso. Filho meu,
revela que o pai considera seu filho como herdeiro espiritual, não simplesmente descendente biológico. A menção à mãe aponta para a responsabilidade de ambos os pais pela educação feita no lar. De fato, o contexto amoroso da família temente a Deus é o cenário mais favorável para o eficaz ensino da palavra de Deus. Olha só, então nós temos que entender dentro desse contexto que pai e mãe estão aqui para nos instruir. E claro que maravilha é quando os pais servem a Deus e são direcionados pelo Espírito Santo, tá bom? Então, continuando, agora nós vamos para o tópico de número 3. Guardar o coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Como a própria Bíblia diz, né? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. A verdadeira sabedoria não tem a ver apenas com crer em Deus e assimilar conhecimento bíblico. Não é porque eu tenho fé em Deus, porque eu creio em Deus e eu conheço a Bíblia, porque eu já li. Não, isso não quer dizer que isso é sabedoria, tá certo? É preciso algo mais, um compromisso da pessoa com tudo. Pensar retamente, falar retamente e agir retamente, ou seja, saber como está pensando, saber como está falando e saber como está agindo, segundo a palavra de Deus. Isso aqui já mostra aí se a pessoa tem ou não sabedoria, tá bom? Não é uma questão de inteligência humana, mas de firme comprometimento espiritual. Daí a orientação bíblica de que as instruções de sabedoria devam ser guardadas no coração debaixo de constante e forte vigilância, pois dele procede os nossos pensamentos, sentimentos e escolhas. Ou seja, nós temos que ter esse controle, tem que estar guardado aí de forma constante e sob uma forte vigilância. O que? Os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas escolhas. Então eu tenho que tomar todo esse cuidado, e isso procede da onde? Do nosso coração. Alimentar nosso coração com a palavra de Deus é vital para uma vida cristã sábia e saudável. Ou seja, de que forma purificará o jovem o seu coração? Observando a tua palavra, ou seja, a palavra do Senhor é que purifica os nossos corações, tá bom? Então vamos lá agora para o ponto de número 3. A personificação da sabedoria. O capítulo 8 é um hino de louvor à maravilhosa condição de portar sabedoria. Pode-se confiar nas palavras da sabedoria, seus conselhos são gratuitos e benignos. O capítulo 9 mostra o contraste definitivo entre loucura e sabedoria. A primeira oferece um banquete para a morte, a segunda um banquete para a vida. Então a gente vai ver aqui, tá, esse contraste no capítulo 9. Tópico 1, a preexistência da sabedoria. Desde a eternidade foi estabelecida desde o princípio, antes do começo da Terra. Pessoal, quando a gente fala de pré-existência, nosso Deus, ele não é só um Deus sábio, ele que criou a sabedoria, então ele está acima de tudo. Na pré-existência de Deus, o próprio Deus já cria aí a sua sabedoria. Como eu posso explicar para você o seguinte, o que foi que Deus fez? Deus criou a sabedoria e dá a sabedoria aos homens, tá certo? Ou seja, a sabedoria, ela não surgiu, o homem não aprendeu por si só. Deus fez o homem sábio, fez o homem dotado de inteligência. E essa sabedoria, ela procede de Deus. O termo sabedoria, Hokmah, no hebraico, aparece repetidamente no livro de Provérbios do Antigo Testamento. Essa palavra é usada para descrever a habilidade de artesãos, artistas e conselheiros, tá certo? No âmbito espiritual, uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus, aplicando com eficácia o seu conhecimento acerca de Deus. A sabedoria, ainda no capítulo 9, não é uma atitude, é uma pessoa.
não é uma pessoa humana, mas divina. Ou seja, a questão do saber. Tá, pessoal? A gente está vendo muito sobre a questão da eficácia, né? Que é totalmente diferente da eficiência. Eficiência é aquele que só faz o que é mandado. Eficácia é aquele que faz além do que foi mandado, tá bom? Continuação. Por isso é apontada como envolvida com Deus desde a fundação do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. O paralelo com Gênesis 1 é natural, revelando que a sabedoria desempenhou papel crucial na criação do mundo, participando ativamente no planejamento, na execução da criação ordenada por Deus. Essa conexão entre a sabedoria e a criação demonstra que a sabedoria é própria à natureza divina e, ao mesmo tempo, um dom que Deus oferece aos seres humanos para que vivam felizes. Ou seja, ela está em Deus, ela procede de Deus e Deus nos dá para que venhamos andar segundo a sua vontade. Então, volta também para Deus, tá certo? Continuando, no Novo Testamento, essa revelação se tornou ainda mais nítida. Jesus é a sabedoria pré-existente à criação, que estava no princípio com Deus e por intermédio de quem foram criadas todas as coisas. Ou seja, nós vemos aí que na criação do mundo, em toda a sua criação está envolvida a sabedoria. E Deus o prazer de Deus, a vontade de Deus é que sejamos pessoas sábias para viver segundo a sua vontade. Jesus é a sabedoria pré-existente à criação, ou seja, Jesus está antes da criação. A sabedoria já estava nele, porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus, ele vai fazer a criação do mundo, ele está antes de tudo. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez, ou seja, Deus está no controle de tudo. A sabedoria é uma personificação de Jesus, aquele que é a vida e concede vida aos homens. Aborrecer a sabedoria é amar a morte, é cavar a própria sepultura, ou seja, quando eu aborreço a sepultura, aí estou amando a morte. Ou o que acontece, pessoal? Está cavando a própria sepultura. Por quê? Porque já dizia-se no passado, né, que o mais forte sobrevive. Não. Hoje, o que tem sabedoria, o que tem inteligência, ele sobrevive, porque os mansos herdarão a terra. É caminhar com os próprios pés para a condenação eterna. A sabedoria propõe diante de nós a vida e a morte, e nos exorta a escolher a vida para que vivamos agora e para todo o sempre. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela escolhe o caminho do bem, ela escolhe o caminho da retidão, ela escolhe o caminho da vida que é oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. E agora, dando continuidade, nós vamos para o tópico de número 2. O convite da sabedoria. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Aqui a sabedoria se personifica como uma mulher que construiu sua casa, preparou um banquete e enviou convites a todos, oferecendo discernimento e entendimento como um banquete espiritual para aqueles que desejam crescer em sabedoria. Essa ênfase na busca da sabedoria remete-nos aos ensinamentos do Novo Testamento, especialmente as palavras de Jesus, que frequentemente instigava seus seguidores a conhecer e aplicar as verdades divinas. Ou seja, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver todo o ministério ali de Jesus e com as suas palavras de sabedoria. Jesus pregando, ensinando a amar, Jesus ensinando a palavra de Deus que transforma, que liberta, que cura, que purifica. Então, quer ver o ministério de Jesus? Leia esses 4 livros, tá bom? Em Mateus 7, do 24 ao 27,
Por exemplo, Jesus compara aqueles que ouvem e praticam seus ensinamentos a alguém que construiu sua casa sobre uma base sólida e, por isso, inabalável. Aceitar o convite de caminhar pela sabedoria divina significa desfrutar de uma vida plena de significado, ou seja, a vida ela passa a ter um significado quando nós vivemos de uma forma sábia, tá certo? E agora nós vamos para o ponto de número 3, o tópico de número 3 já está acabando, o banquete da loucura. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Isso é a loucura falando, tá bom? Mas a Bíblia também registra a figura da loucura personificada como uma mulher sedutora que convida incautos para se juntarem a ela em sua casa, conduzindo-os pelo espaçoso caminho da perdição. Mateus 7,13. Essa passagem nos alerta sobre os perigos da escolha do caminho errado e da influência de pessoas e ideias insensatas em nossas vidas. Jesus frequentemente advertia contra a influência corruptora de líderes religiosos hipócritas chamados seus seguidores e discernir entre o certo e o errado. Pessoal, sempre vai haver pessoas com convites errados, querendo tirar vantagem, querendo passar a perna nos outros. Nós não devemos cair nessa, tá certo? O que Jesus nos ensina? A andar no caminho certo, no caminho segundo a vontade do Senhor, tá bom? Porque o caminho da perdição, ele é largo e são muitos que vão seguindo por ele. Mas o caminho estreito que conduz ao céu, são poucos que querem caminhar. Paulo também escreveu sobre a importância de escolhermos a sabedoria divina ao invés da tolice do mundo. Esse contraste de convites bem espalha a intensa batalha espiritual que marca a caminhada humana, sobretudo a dos cristãos, continuamente assediados pelo pecado, pelo mundo e por Satanás. Sabedoria, pois, ela conduz à vida plena e feliz, enquanto a insensatez leva à destruição. Ou seja, muitos convites virão sobre nós para que venhamos fazer as coisas erradas, mas nós temos que olhar para Jesus e entender que o certo a se fazer é conforme a palavra de Deus. Conforme Tiago, uma vida nutrida pela sabedoria do alto conduz à pureza, à harmonia, à cordialidade, à misericórdia, rendendo ainda muitos outros bons frutos. Ou seja, quando nós entendemos a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela vai nos conduzir a ter uma vida pura, uma vida com harmonia, uma vida com cordialidade, uma vida misericordiosa, com misericórdia, tá certo? Ainda vai render muitos e muitos e muitos bons frutos, tá certo? Então, quando entendemos isso, a sabedoria, ela vem nos proporcionar essas riquezas, tá bom? E agora a nossa aplicação pessoal. A prática cotidiana da palavra de Deus nos habilita a rejeitar caminhos de destruição e a desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu, uma vida sábia, cheia de significado, propósito e plenitude espiritual, em harmonia com seus ensinamentos. Ou seja, Jesus só tem o melhor para cada um de nós através da palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada diariamente, tá bom? Perguntas e respostas, já estamos finalizando. Primeira pergunta: a sabedoria é um tesouro mais precioso do que o ouro puro? Essa é a nossa resposta. Pergunta 2: a verdadeira sabedoria floresce em que tipo de coração? A resposta: um coração temente a Deus. E 3: qual o contraste entre loucura e sabedoria apresentada no capítulo 9? Nossa resposta: a loucura oferece um banquete para a morte, a sabedoria um banquete para a vida. E eu ainda complemento: vida e vida com abundância em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado você que assistiu até o final. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde.